A nossa entrevistada de hoje é a Sulamita Kaiser. Nós falaremos sobre essa trajetória dela de trabalho, desenvolvimento. Agora, há 23 anos ela já está com a imobiliária e recentemente ela resolveu também começar a fazer palestras, motivando essas mulheres todas que tem aí, principalmente as corretoras de imóveis. Está começando mais um Mulheres Empreendedoras Criativas. Olá, a nossa entrevistada, como eu disse, Sulamita Kaiser. Tudo bom, Sulamita? Tudo bem, e você? Tudo certo, muito obrigada por estar conosco. Vim compartilhar um pouquinho, contar um pouquinho da tua história, dessa mulher empreendedora que está aí em Joinville há quantos anos mesmo? Olha, eu estou aqui trabalhando há 54 anos já. Então, aproveita e começa a contar um pouquinho de como que a Sulamita veio para Joinville, o que tem feito, o que fez, porque hoje a gente sabe que há 23 anos tu tens a imobiliária, mas e antes, o que a Sulamita inventou? Bem, eu já fiz muita coisa. Eu comecei trabalhando numa loja que era dos meus tios como balconista. E daí trabalhei na contabilidade e aprovando contas de crédito. E em 1967, no início de 67, eu fiz um concurso para trabalhar na Fundação Municipal Urbano Schmidt, onde hoje é o Cesita. Estava iniciando o Cesita. O Cesita é um centro educacional e social que foi fundado em Itaú. O material para fundar aquele centro veio todo da Alemanha e, na época, o presidente era o Udo dele, o nosso prefeito. Mas nem por isso eu fiz um concurso e passei como secretária executiva da Fundamos. E nós iniciamos o trabalho na rua Pedro Lobo, na antiga Tupi, na Pedro Lobo. Quem lembra, do nosso tempo lembra, que a Tupi, quando passou para o Urbano Schmidt, ficou onde hoje nós temos o Shopping Miller. Ali eram os escritórios da Tupi e nós então conseguimos, através do Dr. Dieter Schmidt, que foi uma das pessoas que ajudou a criar a Fundamas, a trabalhar ali. No meio de equipamentos, nós tínhamos apenas uma sala onde nós tínhamos que trabalhar, convocar o pessoal para trabalhar como voluntário no Cesita, atender o Bureau da Alemanha, que eu escrevia as cartas em alemão, apesar de não saber, mas havia uma senhora que chamava Ine Frank, que era da Alemanha, ela então corrigia, ela traduzia e corrigia. Era bastante complicado para quem não sabe falar alemão, escrever naquela época das máquinas, da datilografia, E trabalhei 11 anos na Fundamos. Passou de um presidente para outro, cada presidente tinha um mandato de 4 anos e eu fui passei a ser a diretora administrativa com o tempo, porque na verdade eu tinha toda a responsabilidade do administrativo, financeiro, pessoal, material. E eu fui, então, nomeada diretora administrativa. Trabalhei até 78. Naquela época, inclusive, era normal ter várias funções no cargo só, você não fazia uma coisa só. Tinha a diretora de ensino, a diretora administrativa, o presidente. E aí tinha que dar conta. Nós tínhamos, na época, o Centro 15, nós tínhamos o CESP, que era em Pirabiraba, e tinha mais um centro no Iririú. Eram 4 centros de atividades. Como é que veio essa ideia de depois, agora 23 anos de imobiliária, como é que veio essa ideia de montar a imobiliária? Bem, mas é assim, eu trabalhei 11 anos na Fundamas e aí fui convidada para ir para a prefeitura na Secretaria de Obras. Na Secretaria de Obras eu trabalhava exatamente com muitas coisas que hoje têm a ver com a minha profissão. Eu trabalhava na área que autorizava loteamentos e que fazia toda aquela seção de asfaltos e pessoal na parte de calçamento, desde o pessoal da pedreira. Então era um trabalho que eu me envolvia muito com a parte de obras. E isso foi uma coisa que foi agregando. Saí da prefeitura e fui trabalhar numa empresa de incorporação que chamava HV Empreendimentos. Ali eu aprendi também muito, eu era procuradora e responsável ali pela parte administrativa também. Trabalhei ali mais 5 anos e depois eu fui para Casan.
Trabalhei na Casan a convite do meu ex-chefe, que trabalhei com ele na Fundamos, o Znipisk, me levou, convidou para ir para a prefeitura, sempre muito trabalho, quando tinha muito trabalho. E depois na Casan eu fui trabalhar como gerente de pessoal de uma regional que atingia 18 cidades. Então era um trabalho enorme, porque nós não tínhamos computador, era feito o apontamento das pessoas, do trabalho das pessoas dessas regionais, com as cidades Máfia, Rio Negrinho, Itaiópolis, Monte Castelo, Itapuá, todas as cidades eu tinha o controle. Fazia inclusive o treinamento de pessoas. E trabalhei ali trabalhei 5 anos, até o dia que deu uma greve e eu não compartilhava da greve e a Ingepasa me chamou. Um dos diretores da Ingepasa me convidou para ir até lá e me contratou. Como faltavam 5 anos para que eu terminasse o meu tempo para me aposentar, foi uma proposta interessante e lá fui eu. Trabalhei na área de incorporação, que aí é bem ligado à nossa atividade. E na Ingepasa eu aprendi desde que você compra um terreno, todos os caminhos que você percorre para que você conclua um prédio. Então, desde a PNB, a compra do terreno, o processo de cartório, todo esse processo eu aprendi. Isso me deu uma bagagem muito grande. Depois também a parte de atendimento do cliente e na parte de financiamento. Nós montamos um QG dentro da Ingepasa para que nós fizéssemos o financiamento. Na época do Raimundville eram 170 apartamentos e nós tínhamos um mês para fazer isso, para passar para a Caixa. Então, isso me deu uma experiência muito grande, um contato com as pessoas a quem a gente deveria conversar e como você deveria fazer. E eu resolvi que, após a minha aposentadoria, eu ia ser corretora, porque era uma atividade que me encantava, era uma atividade que me fazia bem. Então, eu fui trabalhar com a Rosa Pofo, que era, na época, a corretora da cidade. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo. E aí, no segundo bloco, a gente vai começar a conversar sobre trajetória como corretora de imóveis. Exatamente. Tá bom? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos a seguir.